Olá, o tema hoje é sobre homossexualidade. É uma resposta a dúvidas de 4 professoras ou líderes de adolescentes. A pergunta delas é muito semelhante, tem algumas variantes, mas é a mesma pergunta praticamente. E eu recebo diversas questões sobre essas, parecidas com essas, ao longo né, dos tempos aí o pessoal vem trazendo. E hoje eu quero lançar aqui algumas reflexões para se ter quando a gente trabalha com homossexualidade no grupo da igreja, com jovens, adolescentes, como trabalhar com isso. Então eu vou colocar aqui, propor algumas reflexões que, na minha concepção, são essenciais para trabalhar com isso. E eu gostaria de, com muito respeito, né, trabalhar essa questão, trazendo uma abordagem bastante, na minha opinião, bastante cuidadosa, para que a gente não caminhe para extremos, tá certo? A pergunta colocada por uma dessas pessoas é: olha só, tenho 2 adolescentes que se identificam como homossexuais em nosso grupo. Como eu lido com essa questão? Bom, a primeira questão que eu coloco, que eu trouxe alguns apontamentos, é que hoje a gente vive um tempo diferente, né? A Bíblia não mudou, mas os tempos mudaram. E essas questões estão cada vez mais abertas, cada vez mais colocadas aí. As pessoas têm essa liberdade, essa liberdade realmente de expor o que pensam, de se posicionarem, de se colocarem. E eu acredito que não cabe a nós cercearmos a liberdade de opinião, ou de fala, de expressões das pessoas, mas sim, quando perguntados ou quando procurados, trazer considerações, mas que sejam considerações palpáveis, que possamos falar realmente de um ponto de vista de líderes e professores cristãos trabalhando num contexto de grupos cristãos na igreja e cuidando para não fazer justamente o contrário, em vez de acolher e ajudar naquilo que a pessoa deseja ser ajudado, começar a fazer aí uma caça, né, às bruxas, entre aspas, fazendo com que não haja solução, mas sim cada vez mais sofrimento. Então essa é uma questão muito importante. Então, a primeira questão que eu coloco é que a gente precisa entender que essas pessoas que vivem a homossexualidade e não homossexualismo, é importante colocar que são questões diferenciadas, e o termo mais correto é homossexualidade. Essas pessoas, elas vivem ali né, uma certa configuração que precisa ser respeitada enquanto indivíduo. Né? Enquanto indivíduo é um direito que eles têm de poder realmente ter as suas escolhas, as suas opções, as suas, enfim, chamamos como queremos chamar, né, como a pessoa que deseja ser chamada, mas que ela tenha essa questão do respeito salvaguardado. A questão é quando uma pessoa que vive a homossexualidade, ela nos procura dizendo: olha, eu preciso me relacionar com vocês, eu me sinto é, desejoso de buscar um pouco mais desse sentimento que vocês possuem com relação a Deus, e eu preciso de ajuda, eu não estou confortável. Aí a questão é quando essa pessoa chega e ela coloca essa questão para nós, líderes, como trabalhar isso? E aí eu penso que se a pessoa chega nesse ponto e ela está pronta para ser trabalhada, ela está vivendo uma questão de sofrimento. Não adianta a gente querer impor uma visão de que isso está errado, ou é assim, ou é assado, se a pessoa ela não procura-nos com essa intenção de ter essa sua questão trabalhada. Porque eu penso que a gente, dentro dessa questão, se eu ficar impondo um ponto de vista para alguém que não quer que isso seja trabalhado dentro dessa ótica, em vez de estar mostrando o amor de Deus, eu vou estar mostrando a intolerância, e não é esse o ensinamento de Cristo, não é essa a proposta do cristianismo. O que é ser cristão? Ser cristão é seguir o exemplo de Cristo, e quem é nascido de Deus vive diferente, e nós precisamos entender que, como cristãos, o amor precisa fazer parte de nossa vida e de nossa concepção no dia a dia. Então eu preciso pensar o seguinte: quando eu me refiro a alguém que está vivendo essa realidade, que pede ajuda e que está precisando de ajuda porque sente que precisa mesmo, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é: eu amo suficientemente essa pessoa para chegar para ela e dizer: olha,
é assim, ou é assado, repensa isso, vamos tentar. A minha resposta eu penso bem claro assim, se você não consegue amar essa pessoa de maneira que você sofra com ela qualquer coisa que ela esteja sofrendo, não só relacionada à sexualidade, porque eu me pergunto, se você se preocupa demais com a sexualidade dessa pessoa, será que você não está, na verdade, preocupado não com a pessoa, mas preocupado apenas com uma questão X da existência humana e esquece que o ser humano é um ser completo, total, um ser que tem toda uma série de abrangências? Então é assim, se você não consegue se preocupar, sofrer, perder o sono, se sentir totalmente desconfortável quando vê uma pessoa, por exemplo, passando fome, quando vê uma pessoa, por exemplo, sofrendo solidão, uma pessoa que está depressiva e que por causa disso está tendo o seu mundo ruindo e não consegue ter esperança na vida. Se você, por exemplo, olha para uma família onde um pai não conversa com o filho, um casamento está se desfazendo, quando você passa na rua e vê uma criança mendigando pão, e se isso não te causa um constrangimento tão grande que você sai do seu ponto de conforto, chega para essa pessoa e fala: eu estou aqui e eu quero apresentar Cristo para você, eu quero lhe ajudar. Eu tenho uma certa dúvida se você está pronto para trabalhar, por exemplo, a questão da homossexualidade. E olha só, eu não estou afirmando X ou Y, eu estou dizendo o seguinte: se você quer trabalhar isso com alguém, esteja realmente apto a trabalhar isso com alguém. E é uma temática que só se trabalha com muito amor. E quando você realmente ama muito essa pessoa, o seu trabalho será um trabalho muito mais completo, muito mais abrangente no alcance. Você vai conseguir chegar nessa pessoa de um jeito talvez que ninguém nunca chegou antes. Então a pergunta é: você a ama suficientemente para se importar com ela como um ser integral? Eu convido primeiro a ajudá-la em todos os aspectos da vida dela e deixa essas questões que parece que são bandeiras específicas para pessoas que realmente já chegaram nesse ponto e a ajudaram por completo. E aí ela estando necessitada, pedindo essa ajuda, você coloca então realmente a sua mão para essa pessoa e diz: estou aqui. Tá bom, pessoal? Bom, e aí a pergunta é essa, né? Como é que então a igreja está lidando com esse problema? Será que nós estamos abertos a ajudar aquele que deseja ser ajudado e vencer as suas práticas? Ou será que a gente, na verdade, está querendo ter uma cruzada palpável para dizer eu sou contra e isso é ser cristão? Eu quero dizer para você que ser cristão é anunciar as boas novas, é falar para as pessoas que é chegado um novo tempo, é dizer para as pessoas que chegou tempo de Deus na vida delas. E por isso a vida delas é diferente em muitos aspectos. E não fazer o contrário. Olha, eu não aceito esse jeito seu de ser, por isso ou você muda ou a gente muda você na marra. Eu não acho que isso seja o caminho. Eu não entendo esse sendo o caminho. Agora eu entendo a gente realmente orando e dizendo: Senhor, me permita enxergar isso como um todo. E com amor ajudar essa pessoa a vencer essas práticas que deixam ela hoje tristes. Por quê? Porque ela percebe já que isso é necessário que seja trabalhado, é necessário que ela tenha uma postura diferente em certas questões da vida dela. Agora isso tem que brotar de dentro dela e não imposto de fora para dentro. Se é imposto, eu pergunto: será que é legítimo para aquela pessoa? Será que eu não estou forçando ela a uma situação que não vai resolver nada e muito pelo contrário vai afastá-la mais ainda? Lembrando que estamos falando de pessoas que estão desconfortáveis com a sua situação. Às vezes também acontece na igreja e aí eu pergunto: será que isso não me sinaliza também algo? Né? O repelimento dessas questões envolvendo a homossexualidade é através de brincadeiras, muitas brincadeiras, meus amados, muitas brincadeiras, piadinhas. Olha esse jeitinho, olha esse tá. Será que eu brinco com aquilo que realmente para mim é sério? Será que aquilo que realmente me deixa é uma causa para mim? Poxa, eu quero ajudar pessoas que vivem essa realidade. A nossa igreja é uma igreja que realmente está vivendo esse momento de ajudar essas pessoas. Será que combina com os crentes da minha igreja piadas, postagens, comentários e olhares de repelir realmente?
A questão é, será que a gente está realmente lutando pelo direito dessas pessoas serem alcançadas pelo Evangelho, ou a gente está lutando por causas pessoais e particulares, aonde a gente não aceita o padrão de comportamento e pronto, mas não sabe nem o porquê que não aceita? Ou o cristianismo vem como um todo, ou não vem. Jesus Cristo, ele não está pedindo meio coração, ele pede ou você dá o coração por completo, ou você não dá o coração. Ou você o aceita como um todo, ou você não o aceita. É complicado ser morno, é complicado amar pela metade, é complicado aceitar pela metade. Então, como lidar? Com amor, 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 ame, acolha. Deixe a pessoa colocar cada vez mais Cristo e a Bíblia dentro da sua vida, inclusive dentro da sua sexualidade. Focar menos na prática e mais na essência. Trabalhe mais amor. Eu sei porque já trabalhei com alguns jovens e adolescentes que viveram essa realidade em outros momentos, né? Alguns grupos que eu já liderei viveram essa realidade, me procuraram para ajudar, e dentro dessa questão eu pude perceber eles sentindo ali um conforto e realmente revendo a sua questão e tudo mais. Não entrarei em detalhes, claro, particulares, justamente pela questão que eu tenho colocado da privacidade. E é claro que o pecado não combina com Cristo. Como cristãos, o pecado não combina com a gente. Se desejarmos vencer o pecado, temos que vencer a ira, a inveja, a avareza, a fofoca, o adultério. Devemos também permitir que a pessoa vença os seus próprios sentimentos opa, isso aqui eu estou pecando, estou errando. E a sexualidade não pode ser separada do ser humano como alguém integral. Parece-me que às vezes a gente está focando mais na sexualidade e esquecendo que o ser humano ele não é só sexualidade. Ele é também alguém integral, ele é alguém que é cidadão, ele é alguém que é pessoa com propósitos, com metas, ele é alguém com uma profissionalidade, ele é alguém que tem valores em diversas áreas de sua vida. A sexualidade ela é só mais uma esfera de sua vida, uma esfera muito relevante, assim como outras. Vamos cuidar para não focar só nessa questão, porque a gente pode ser muito injusto quando a gente foca só numa área. Veja que em nenhum momento eu estou dizendo que tudo bem, eu só estou dizendo que vamos tentar sermos mais coerentes, e a melhor maneira de trabalhar essa questão é amando, amando, amando e trazendo para essa pessoa a possibilidade de sentir plenamente o que é estar no centro da vontade do Senhor. E aonde entra o Espírito Santo, aquilo que não é de Deus precisa sair, precisa mudar. Essa que é a questão, tá bom, pessoal? Então, enquanto líder, o que eu posso fazer? Seja um líder, né? Seja amoroso, seja presente, seja aberto, seja acessível naquilo que a pessoa lhe busca para buscar ajuda. Né? Não receba ela já dando voadeira, mas receba ela ouvindo, ore com ela, se permita chorar com ela, se permita ouvir os diversos dilemas. Parece que a pessoa, quando tem algo na área da sexualidade a ser revisto, parece que a vida dela se resume só a isso para aqueles que estão de fora. Não, vamos olhar a pessoa como um todo e respeitá-la como um todo. Meus amados, então resumindo, o que eu como líder preciso fazer? Eu como líder, eu preciso então estar presente, amar, abraçar, acolher e entender que essa pessoa, ela tem o direito de realmente sentir-se acolhida por um grupo e não ter, na verdade, uma tarja na sua vida, uma tarja na sua testa, dizendo aqui só se trabalha a questão da sexualidade porque ela vive essa prática que não é aceita. Eu penso o seguinte, primeiramente vamos nos inundar do amor, vamos nos inundar da presença do Espírito Santo. Vamos permitir que o amor de Deus que há em nós e a presença do Espírito que em nós há possa transbordar de tal forma que comece a abraçar essa pessoa. E aquilo que a desconforta, aquilo que a causa frustração, seja na área da sexualidade ou qualquer outra área, vamos buscar realmente que essa pessoa tenha uma mudança de vida, mas na área que ela precisa, mas que seja motivada pelo amor,
pelo calor cristão, pelo acolhimento. E uma coisa eu posso te dizer, aonde entra Jesus, o milagre acontece. Obrigado, Deus abençoe todos vocês.